Afinal, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Eu sou Felipe Viroli, jornalista, historiador, comentarista esportivo e autor do Ranking de Clubes Brasileiros. Se você gostar desse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos e com os rivais do seu time também. Para entendermos o que foi a chamada Copa Rio de 1951, cujo nome oficial é Torneio Internacional de Clubes Campeões, vamos primeiro buscar entender o contexto do futebol e do mundo naquele tempo, organizando os fatos a partir de 1930. A tradicional Copa do Mundo que conhecemos, disputada por seleções a cada 4 anos, teve início em 1930, no Uruguai. Naquela época, ainda não existiam as chamadas eliminatórias. Pelo contrário, qualquer país filiado à FIFA estava convidado a participar. Mas devido às dificuldades da época para se fazer viagens intercontinentais, apenas 13 equipes participaram, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Ou seja, Copa do Mundo de Futebol por convite, sem eliminatórias e sem participantes de todo o mundo. Já na Copa seguinte, em 1934, disputada na Itália, ocorreu o inverso de participação. Das 16 equipes que disputaram a competição, 12 eram da Europa, 2 da América do Sul, uma da América do Norte e uma da África. O Uruguai, campeão em 1930, não quis defender seu título em solo europeu, devido à baixa participação do continente na edição realizada em seu país. Sobre as eliminatórias que passaram a existir a partir dessa edição, muitas seleções classificadas acabavam desistindo da disputa, e até mesmo aquelas que eram posteriormente convidadas a repor eventuais ausências e que às vezes eram seleções que já haviam sido eliminadas, também acabavam se recusando a participar da competição. É isso mesmo. Algumas seleções não conseguiam a classificação através das eliminatórias, mas depois acabavam sendo convidadas e às vezes recusavam o convite. Isso fez com que a Copa de 1938, disputada na França, ocorresse com apenas 15 participantes, um a menos que na edição anterior, sendo Brasil e Cuba os únicos representantes das Américas no torneio. E isso por conta da desistência ou boicote de outras seleções, que sequer disputaram a vaga nas eliminatórias. O Brasil, por exemplo, precisaria enfrentar a Argentina, mas os hermanos resolveram boicotar a competição e o Brasil acabou se classificando para a Copa sem precisar jogar. Situação inimaginável para os dias de hoje, não é mesmo? Estamos falando já da terceira edição de uma Copa do Mundo da FIFA. Outra grande dificuldade da época foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945 e deixou boa parte do planeta em ruínas, inviabilizando 2 edições da Copa. Durante esse período, a taça mais cobiçada do mundo ficou na casa de um dirigente italiano e membro da FIFA, Ottorino Barassi. Guarde bem esse nome. Com o fim da guerra, a FIFA queria retomar o quanto antes a disputa da sua competição, embora muitos governos entendessem que o cenário internacional não estivesse favorável para uma celebração esportiva. Mas, apesar das dificuldades, em 1946 a FIFA encontrou um candidato para sediar o seu evento. Sabe de quem estou falando? Sabe de quem? É isso mesmo, estou falando do Brasil, que através da Prefeitura do Rio de Janeiro ergueu o maior estádio do mundo da época, o Maracanã.
E embora o Brasil tenha perdido a chance de se sagrar campeão mundial, ao perder o título para o Uruguai na última rodada do quadrangular final, a Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso, especialmente financeiro. E isso empolgou a FIFA e a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, atual CBF, que poucos dias após o encerramento do torneio se reuniram para discutir a possibilidade da criação de uma espécie de Copa do Mundo de Clubes, algo inédito até então. O jornal A Gazeta Esportiva fez ampla cobertura desse encontro, que definiu os membros participantes da chamada Comissão Diretora do primeiro torneio internacional de futebol, que seria coordenada por ninguém mais, ninguém menos que Otorino Barassi. Lembra dele? Barassi era secretário-geral da FIFA, onde chegou a ser vice-presidente na época, e também foi presidente da Federação Italiana de Futebol. Além disso, o italiano também exerceu um papel importante na fundação da poderosa Confederação Europeia de Futebol, nada mais nada menos que a UEFA. Pois é, o cara não era fraco, hein? Mas voltando ao campeonato que se pretendia realizar no Brasil, a tal comissão diretora detectou alguns problemas na elaboração do torneio. Por exemplo, o Brasil ainda não tinha um campeonato nacional para indicar um representante para o certame internacional, e também não seria possível disponibilizar datas para a inclusão de uma nova competição no calendário nacional. Então, qual foi a solução encontrada? A comissão definiu que os campeões estaduais de Rio de Janeiro e de São Paulo seriam os representantes do Brasil no torneio, que inicialmente tinha a previsão de contar com a participação de 16 clubes. Vale lembrar que tanto o Vasco da Gama quanto o Palmeiras não foram simplesmente convidados. Ambos os torneios estaduais, que garantiam as vagas brasileiras na competição internacional, não haviam sequer começado, ou seja, poderiam ser outros os clubes representantes do Brasil na Copa Rio. Inclusive, o Palmeiras, que se sagraria campeão, garantiu sua vaga ao faturar o título estadual de 1950 em janeiro de 51, diante do São Paulo Futebol Clube, num famoso confronto que ficou conhecido como o Jogo da Lama, disputado no Pacaembu. Ainda em janeiro daquele ano, o Jornal do Brasil informou que Otorino Barassi e Stanley Rose, membros da FIFA e da comissão do torneio, vieram ao Brasil para discutir com a CBD sobre o Campeonato Mundial de Futebol. É isso mesmo, era dessa maneira que os jornais da época chamavam a competição. Já o jornal O Globo Esportivo destacava a notícia de que o presidente da FIFA, Jules Rimet, concedia o apoio da entidade presidida por ele ao torneio que a CBD almejava realizar no Brasil. A citada matéria foi assinada pelo jornalista francês Albert Laurence, que à época era integrante dos periódicos L'Équipe e France Football. No decorrer dos diversos encontros da comissão diretora, entre outros assuntos abordados, ficou definido que seriam 8 os participantes do torneio, pois as dificuldades da época com relação às viagens intercontinentais, que já falamos aqui, tornavam inviável a reunião de um número maior de equipes. Com o campeonato todo estruturado e com a imprensa fazendo a cobertura completa das reuniões sobre o evento, agora vamos falar sobre o regulamento da competição. Como você pode ver, para que não fique nenhuma dúvida sobre o objetivo da criação desse campeonato, o programa oficial da competição destaca em letras garrafais de que se trata de um torneio mundial de clubes campeões. Isso não é uma questão de opinião, são documentos oficiais da competição.
Arquivos históricos do futebol. E o regulamento é bem claro em seu artigo 2º. Como você pode ver, está escrito: a esse torneio de caráter mundial. Então fica muito claro de que se trata de uma competição de nível mundial. Aliás, faço aqui um questionamento. Será que existiu algum outro torneio depois da Copa Rio, sem ser da FIFA, com o regulamento deixando tão claro de que se tratava de um mundial, usando esse termo mundial? Acho difícil. Ainda sobre a Copa Rio, que se utilizou de toda a estrutura da Copa do Mundo do ano anterior, até a bola da competição foi a mesma da Copa de 50. Veja essa imagem, retirada de um jornal da época. Super Bowl, a bola oficial do primeiro torneio mundial de campeões. E a FIFA, será que estava envolvida na organização da competição? Veja na legenda da foto à direita, está escrito: a CBD e a FIFA, repetindo a decisão da Copa do Mundo, oficializaram a Super Bowl para a Copa Rio. E para atender ao seu regulamento, lá se foi Maurício Fux para pesar e medir as pelotas Super Bowl, e a elas colocar a sua assinatura dizendo OK. Diante de tudo que já falamos e apresentamos aqui, fica claro que o Torneio Internacional de Clubes Campeões, conhecido como Copa Rio, devido ao patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi criado com o expresso objetivo de ser a primeira Copa do Mundo de clubes. Isso não quer dizer que foi uma competição que não teve nenhum problema ou nenhuma recusa. Claro que teve. Apesar de todo o esforço dos dirigentes europeus e membros da FIFA, tais como Ottorino Barassi e Stanley Rose, clubes campeões de países como Inglaterra, Espanha e Escócia, que estavam cotados para jogar no Brasil, acabaram desistindo. Como já dissemos, nem todas as equipes estavam dispostas a atravessar o mundo para jogar futebol. Mas de fato, a Copa Rio era a competição entre clubes que dava ao seu vencedor o título de campeão mundial. Aliás, a única competição daquele tempo que dava ao seu vencedor esse título. E os problemas enfrentados pela Copa Rio, como podemos ver, eram os mesmos problemas que afetavam as Copas do Mundo de seleções. Voltando um pouquinho no tempo novamente, para se ter uma ideia, a Copa do Mundo de 1950 estava prevista para ser disputada por 16 equipes, mas apenas 13 acabaram participando. Portugal, que era uma das seleções que não havia se classificado nas eliminatórias, foi convidada a repor uma das ausências e, mesmo assim, recusou o convite. Cheguei a mencionar no começo do vídeo que isso acontecia nas Copas do Mundo, você lembra? E isso não foi só com Portugal, outras seleções também fizeram o mesmo. Isso fez com que os grupos A e B da Copa do Mundo de 1950 tivessem 4 equipes, com cada uma delas realizando 3 jogos. O grupo C tivesse 3 equipes, com cada uma realizando 2 jogos, e o grupo D com apenas 2 equipes, que fizeram apenas um jogo na primeira fase. Curiosamente, o Uruguai, que acabou se tornando campeão, estava no grupo D e classificou-se para o quadrangular final da Copa do Mundo, fazendo apenas um jogo contra a fraca seleção da Bolívia, enquanto o Brasil, por exemplo, fez o triplo de jogos e diante de seleções muito mais fortes. Bizarro esse regulamento, não é mesmo? E estamos falando de Copa do Mundo da FIFA. Apesar de tudo isso, com os regulamentos e os formatos de disputa bem diferentes da atual Copa do Mundo que conhecemos, os 2 títulos mundiais do Uruguai são indiscutíveis. Ou você vê alguém por aí gritando que o Uruguai não tem mundial? Aliás, as taças que o Uruguai tem também não são iguais a essa atual. Eles têm 2 taças Jules Rimet e o Brasil tem 3. Inclusive,
O nosso país ficou com a posse definitiva desse troféu, ao vencê-lo pela terceira vez. Mas sabe o que aconteceu? O troféu acabou sendo roubado. Pois é. Mas e aí? Essas conquistas com essas taças não têm o mesmo valor que a Copa do Mundo atual? Tem, né? Então, da mesma forma, legitimamente falando, o valor da conquista do Palmeiras também é incontestável. Aliás, os jornais da época registraram isso. E essa conclusão óbvia não se trata de uma opinião, e sim de conhecimento. São os fatos, os registros históricos e os arquivos do futebol que se sobrepõem a qualquer opinião. Até porque opinião é um mero palpite sobre como as coisas são. Já o conhecimento vem com justificativas tão racionais que superam pontos de vista ou quaisquer preferências que sejam. Isto posto, podemos afirmar, sem qualquer tipo de dúvida, que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial.